Shalom, shalom, queridos. Voltando mais uma vez com esse testemunho para edificação da sua vida, para crescimento, para acréscimo espiritual, para a sua vida, para seu aprendizado. Meu nome é Ellen Cristiano. Estou aqui com um pouquinho de um fundo aqui, porque por causa dos ruídos, né? Tenho percebido que tem muitos. Para tratar desse testemunho, desse tema, eu estou percebendo muitos barulhos, muitos cachorros latindo justamente na hora. E não é assim, queridos. Aqui é muito tranquilo, aqui é muito silêncio. Mas para fazer esse testemunho, eu estou percebendo muitos ruídos e eu achei melhor colocar esse fundo aqui, mesmo que baixinho, para não atrapalhar. Como eu disse, meu nome é Ellen Cristiano, sou missionária, pastora, mentora, escritora, enfim, palestrante, preparo soldados, preparo líder, concursos, trabalho com mulheres, enfim, estou aqui ao dispor de Jesus Cristo para acrescentar na sua vida. Nós estamos continuando mais esta parte do testemunho, ex-bruxa, ex-ocultista, ex-feiticeira, hoje serva do Deus vivo, para a glória de Deus, para cumprir a sua obra. Eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui no canal. Esse canal é do Espírito Santo, queridos, e eu sou a serva, né? O instrumento que ele vai usar conforme a vontade dele. Na outra parte, nós estávamos falando sobre o quarto pacto ali que eu estava já aproximando e fiz com aquele espírito por nome de Baby do Inferno. Para você que não viu ainda a parte 1, 2 e 3, vem aqui no canal, pega todas essas partes que é uma continuação. Eu quis trazer assim partes para que você venha, não ficar um áudio tão intenso, um conteúdo tão intenso, um vídeo, melhor dizendo, tão intenso, extenso, melhor dizendo, um vídeo extenso, para ficar fácil para você assistir e não ficar cansativo. Mas eu quero dizer para você que ali 3 pactos, pacto de sangue, pacto de sepultura e pacto de alma. Só que daqui a pouco eu continuo aquela jornada com muita depressão, com muita tristeza, com a vida toda conturbada. E ali ainda servindo aos guias, aos demônios, aos orixás, aos deuses pagãos, enfim, seja o nome que você quer dar a Satanás. Ali agora vem esse espírito por nome Baby do Inferno e ele diz para mim que vai me levar para um lugar da Luanda, aonde eu terei uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, num palácio, né? Como eu disse anteriormente, no lago, na banheira de hidromassagem, qual eu percebi hoje que é o Lago de Fogo. E eu quero dizer para você que ali eu fiz mais um pacto de casamento com aquele ser Baby do Inferno, a qual ele dizia que tinha 2 metros de altura e era calvo, era careca. Ali eu tive o pacto de casamento. E ali ele dizia que ele iria entrar em uma pessoa e me dar 18 facadas, como anteriormente eu disse. Estou voltando um pouco para fazer mais sentido. Ali de repente o tempo passando e aconteceu que eu tinha um namorado e eu fiquei grávida desse namorado. E quando eu fiquei grávida desse namorado, e ali dentro, gente, lembrando que a promiscuidade era muito grande, como eu havia dito anteriormente, então ali eu tinha um sonho de casar virgem, eu tinha um sonho de casar de véu e grinalda, como eu havia aprendido lá no interior com a minha avó. Só que ali tudo estava me levando a viver uma promiscuidade sexual. Todas elas ali tinham uma vida de muita promiscuidade sexual. E ali elas diziam que eu precisava de fazer isso, que era normal. E ali até faziam brincadeiras ali esquisitas comigo, dizendo que eu era a pura, que eu era a criança do meio. Então aquilo ali foi me instigando a viver aquela prostituição também, aquela vida sexual precoce, embora eu tivesse um sonho dentro de mim. Satanás, ele sempre vai querer roubar de você o seu sonho, queridos. Mas Deus é um Deus que restitui todas as coisas e realiza sonhos, tá? E ali, de repente, quando eu observo, eu estou ali envolvida com tudo aquilo, fiz aquele pacto, já estava tendo sexo com demônios, e ali passo a ter pacto com aquele Baby do Inferno, contraindo ali aquele casamento espiritualmente falando.
e ele dizendo que iria entrar numa pessoa para me dar 18 facadas para que eu saísse daquele corpo. É triste quando nós vemos as pessoas nas mãos do inimigo, o fim sempre vai ser de morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus é fiel e nos dá a oportunidade, como fez comigo. E ali, de repente, queridos, fiz esse pacto, continuei a jornada, as coisas ali muito conturbadas, sempre muito conturbadas, o vazio, a depressão, e eu tentando suicídio por várias vezes, desfilando ainda, mas nada preenchia aqui dentro aquilo que faltava, nada preenchia tudo que eu estava vivendo. As brigas aumentaram, ali meu pai, ele trancava a porta e dizia para mim assim: se você passar de meia-noite na rua, você vai ficar na rua. Eu fazia, acredito que eu já contei aqui, mas eu vou voltar aqui. Eu fazia ali então uma reza, né? Falava algo, uma evocação, e aquele espírito abria a porta para mim. E eu entrava, deitava e dormia. No outro dia meu pai se assustava e dizia: como você entrou aqui? Então tinha um acesso dele ter contato com ele tinha contato comigo e às vezes ouvia, ouvir era sempre. Agora ouvir era sempre. Agora ver era às vezes. Eu ouvia às vezes aquele espírito, aqueles demônios, melhor dizendo. Trabalhava muito com a pombagira cigana, aqueles espíritos, aquelas pombagiras da menininha, sete saia, tomba-homem, cigana, enfim, aquela tralha de espíritos malignos. Gente, são muitos, não dá para dar nomes aqui, tá? A gente dá nomes, sabe aonde? A gente trabalha muito com nomes e ensinamento para ensinar os tipos do que fazem, cada um que faz as suas funções, são os cursos, tá? Nós temos os cursos também aqui. Então, queridos, eu continuei aquela jornada até eles falarem para mim que minha data de morrer já estava prevista. Só que ali eu estava já relacionando, né? Eles diziam ficar com um rapaz, a qual aqueles espíritos também diziam que ele não era um rapaz para mim, porque ele era, dizia que ele era, como que é o nome que eles davam para ele, gente? Não sei se é... Ai, gente, não sei se é Alfredo, não posso afirmar, eu esqueci o nome. Que eles davam, que falava que significava barro negro, tá? E não vou trazer o nome aqui da pessoa para não expô-la, tá? Eles diziam que essa pessoa era barro negro. E aí essa pessoa, eu fui me relacionando, daqui a pouco eu estava grávida dessa pessoa. E aí nesse de estar grávida, aí nós decidimos morar juntos. E ali durante um tempo eu fiquei morando na rua, morando debaixo de uma ponte, sabe, queridos? Morando debaixo de uma ponte. Depois eu fui para debaixo de uma árvore chamada castanheira. Fui debaixo dessa castanheira. Eu fiquei durante um tempo morando debaixo dessa árvore, porque nessa altura o meu pai já tinha me colocado para fora de casa. Antes de ir para debaixo dessa árvore, eu tive um período na casa de uma madrasta minha, aonde ela me acolheu, né? E eu grávida, eu tomei alguns remédios, tarja preta, o filho dela tinha epilepsia, e eu catei todos aqueles remédios de epilepsia e misturei ali com dipirona e tomei tudo aquilo. Quando eu tomo tudo aquilo, eu desmaiei numa quinta-feira e somente na segunda-feira eu voltei a acordar. Estava no início de gravidez. Por algumas vezes, né, tentei tirar o meu filho, tomava garrafa de cachaça, sabe? E Jesus deu vitória, porque meu filho é um homem lindo hoje. E eu me arrependi de tudo isso, já fechei as portas, já fechei as brechas. Sobre a vida do meu filho não vale mais esse encantamento, tá? Porque a gente, quando tá na mão do Satanás, a gente faz tantas coisas ruins que depois a gente se arrepende. Mas aí, queridos, nesse período, eu estava aí servindo esse inimigo. E aí eu fui morar com o pai dos meus filhos. Ele me viu naquela situação, ali morando naquela rua, sem lugar para ficar, e ele conversou com um amigo. O amigo cedeu um espaço na casa, dividiram o aluguel e nós fomos morar juntos. E quando nós fomos morar juntos, quando namorávamos era muito tranquilo, era bom, mas quando fomos morar juntos, começaram as agressões,
Ali ele saía para as noites, diz que ia para os pagodes, para as noitadas, cerveja, mulher e eu grávida. E ali naquele quadro terrível de destruição, com a barriga só crescendo. E ali um certo dia, eu junto naquele local, no ambiente do ritual, eu cheguei ali com aquela barriga grande, eu pedindo eles para ajudar a minha vida. Aí eles falaram para mim assim, que eles iriam ajudar a minha vida só se eu entregasse aquele filho. Lembrando, estava com a morte marcada, tá? Só se eu entregasse o meu filho para eles comerem com cachaça, entregasse o feto. Se eu fizesse um aborto, entregasse o feto. Gente, eu louvo tanto a Deus. Meu filho hoje tem 28 anos. É um filho lindo. Pai de família, mãe de 2 crianças lindas. Uma menina e um menino. Uma esposa linda. Meu filho é um filho lindo, abençoado. Pensa se eu tivesse abortado, queridos. Não ao aborto. Não. Aquele espírito falou assim que só me aceitava ali se eu tirasse aquela criança. Porque eles não me queriam com aquela criança. Sabem por quê? Meu filho é um escolhido de Deus. Sabe? É um sacerdote para a glória de Deus. Deus fez essa promessa. E ali quando eles falaram aquilo, eu senti uma dor lá dentro de mim. Eu não sabia o que era amor. Mas eu já estava gerando uma vida e eu senti uma dor lá dentro de mim. E eu disse, não, eu não vou abortar minha criança, meu filho. Na verdade, eu pensava que era uma Débora, gente. Eu alisava a barriga e dizia, a Débora da mamãe, aquela criança mexia, chutava, sabe? E eu achava que era uma menina que estava vindo. Mas ali naquele momento, eles falaram ali que só me aceitava se eu tirasse aquela criança, gente. E eu sentindo aquele amor dentro de mim, falei, não vou fazer isso. Não posso fazer isso. E naquele período ali, naquele momento, eles pegaram e falaram para mim assim, tudo bem, já que você não vai tirar essa criança, então para você ter direito a ficar conosco, para a gente te aceitar, teu filho, quando fizer 14 anos, ele vai virar homossexual e ele vai sair de casa. Vai ser um pai de santo. Eu falei, tudo bem, fechado, combinado. Dura coisa, eu acordei, queridos. Eu tive que pagar preço demais na minha vida. Durante os 14 anos, os primeiros 14 anos do meu filho, foi uma tormenta, o inimigo tentando fazer dele um homossexual, tentando, não que ele tivesse os tracejos, não. Mas sempre o inimigo falava na boca de alguém, até mesmo do pai dele, uma vez, bêbado. E ele disse para mim, os 14 anos está chegando, viu? Falei, Satanás, você está repreendido, está queimado, meu filho é de Cristo Jesus. Então, Satanás sempre estava assim, sondando, rodeando. E um dia meu filho disse para mim que ele chegou um dia até pensar, mas Deus fez do meu filho um homem, um pai de família. Tá? Queridos, e ali o tempo passou, aquela morte marcada, e eu já morando com esse rapaz, morando junto com esse rapaz, e aquela vida um tormento, eu só sabia chorar e tentava morrer. Um certo dia com a barriga grande, eu peguei um copo de vidro, quebrei, veio na minha mente, quebra o copo de vidro e fura a tua barriga. Eu quebrei aquele copo de vidro e quando eu quebrei, o copo de vidro fez uma lança, como se fosse uma lança. Ele quebrou de uma forma que ele ficou as pontas assim, ó. Ele ficou, como que eu vou colocar para vocês verem? Assim, ó. Ele ficou uma ponta assim, ó. Ó, ele ficou uma ponta assim. Ficou o copo, mas com a ponta assim, pontiaguda mesmo. E com aquela ponta eu levantei a roupa e comecei na barriga. Passar na barriga, e aquela voz dizia, enfia, crava, enfia na barriga, enfia, crava, você não serve para nada, ele está nos braços de outro e sua vida não serve nada, não vale de nada. E eu chorava muito, passava, até naquele momento que o amigo do pai dos meus filhos chegou e me viu naquela cena toda sangrando, eu desmaiei, e aquele homem foi me socorrer, porque o pai dos meus filhos estavam em bar. E foi aquela agonia, aquela agonia. E aí, na próxima semana,
eu não manifestava, queridos, com pombagira, com Exu, eu não manifestava com esses espíritos. Por que eu não manifestava? Porque eu já estava dentro da magia, dentro do ocultismo. Então eu já tinha lido alguns livros da Capra Preta, como São Cipriano, uns livros de bruxa, eu estava desenvolvendo altas magias. E quando a pessoa desenvolve altas magias, ela passa a não receber esses espíritos de baixa frequência. Ela não recebe, ela não incorpora. É tanto que muitos satanistas entram na igreja, nas igrejas, algumas igrejas, tá? Sabe aquelas igrejas que são preocupadas só com o físico, com o financeiro, aquelas igrejas muito modernas, que não têm vida de oração, não têm vida de santidade, vida de obediência, aquela igreja que não sabe o que é um jejum, aquelas igrejas que só seguem a letra, sabe? Que acha, não fala de demônio aqui dentro, não mexe com isso, Deus é poderoso, nada tem poder. Sabe essas igrejas que leva tudo assim na água bem morna, no morno? Então, essas igrejas Satanás entram mesmo e fazem morada lá dentro. Então é preciso as pessoas estarem atentas. Uma igreja que não obedece à palavra de Deus, ela é presa fácil. Presa fácil. E ali, queridos, eu não incorporava por causa desse nível da patente mais alta. Alguns rituais que nós fazíamos, ele já estava envolvido com o corpo humano, com sangue humano, com rituais como levar pessoas para um determinado lugar e arrancar o coração da pessoa viva. Então, assim, em vida, para oferecer aqueles demônios. Então, já não estava mais nesse nível de manifestação no corpo. Só que quando Deus quer agir, até os demônios têm que obedecer. Isso é fato. Quando Deus quer operar, até os demônios têm que obedecer, queridos. Isso é fato. Então ali nós estávamos naquele envolvimento, eu saí escondido dele, porque ele não gostava que eu ia nesses lugares, o pai dos meus filhos. Mas no período que ele estava para o trabalho, eu saía e ia para lá. E ali o tempo passando, eu naquela vida muito infeliz, querendo ser feliz, querendo viver algo de bom, mas sabendo que agora eu tinha um filho, mas também eu tinha um pacto. Eu tinha um filho dentro do meu ventre, mas também eu tinha um pacto. Só que vocês acreditam que eu continuava ainda querendo viver o pacto? Era uma pessoa totalmente egoísta, queria viver o pacto, queria morrer. Minha vida continuava sem sentido, embora tenha um ser dentro de mim crescendo e trazendo um sentido para mim, sabe? Ali, em determinada semana, começou espíritos manifestando no meu corpo, dizendo que era pombagira. E ali aquele homem tinha que trabalhar mais cedo, tinha que dormir mais cedo para trabalhar, para acordar no outro dia cedo. Ali por volta de entre 10 à meia-noite, começava a manifestar um espírito no meu corpo, eu grávida, gente. Olha só o cuidado que Deus teve com meu filho. Eu grávida, aquele espírito começou a manifestar no meu corpo, e ali bebia as bebidas daquele homem, fumava os cigarros, ali começava a agredi-lo, empurrá-lo, e era aquele inferno, passava a noite inteira naquela tortura. No outro dia, ao raiar do dia que aquele espírito saía do meu corpo, eu ficava toda quebrada, toda doída. O meu filho, só Deus sabe como ele ficava dentro do meu ventre. E aquele homem não conseguia ir trabalhar. E ele começou a dizer, não, eu vou perder o emprego. Mas antes disso, eu morei na rua, viu? Eu fiquei debaixo de uma árvore durante muito tempo. Período mais ou menos de um mês. É isso aí. Eu não tive apoio das pessoas. Mas Deus sabe o que Ele permite nas nossas vidas. Para forjar caráter. Também existem coisas que são a plantação dos homens. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Ezequiel 18, versículo 4. E ali comecei aquela coisa, viver aquelas manifestações estranhas no meu corpo. E foi um período, gente, de um mês. Foi um período de um mês ali. E nesse período de de uma semana. E nesse período de uma semana, ali aconteceu que aquele homem falou, não suporto mais isso. Não suporto o que eu estou vivendo, não suporto você pegando esses bichos aí, vou te levar na igreja da minha mãe. Lembram que na parte do testemunho, não me lembro se eu falei na parte 2 ou se foi a parte 3, eu venho falando que a gente estava fazendo trabalho para uma igreja, a gente estava fazendo ritual.
E ali tivemos rituais ali caros, acima de R$ 4.000, com cabeça de bode, cabeça de boi, e fazíamos em vários lugares, e colocávamos na porta da igreja também. Aqueles espíritos que estavam incorporados, queridos, não conseguiam ir embora, eles rosnavam e diziam ali já dentro daquele centro, daquele lugar de ritual, que ali funcionava como centro e mais tarde funcionava como lugar de ritual, treinamentos. Aqueles seres que estavam incorporados ali funcionavam o dia inteiro. Incorporados, eles rosnavam e diziam: fecha essa igreja, porque quem estava incorporado não conseguia ir embora. E quem estava para descer não conseguia descer. Aí parava aquela reunião. Enquanto a igreja não acabava, aquela reunião não dava sequência. E naquela igreja, interessante, que ela não era pertinho não, gente. Ela era numa rua bem atrás, era um distante. Só que essa igreja, pequenininha de 20 cadeiras, aquelas irmãs começavam na oração, no ciclo de oração, porque tinha culto ali segunda, quarta e sexta de muita oração, e ali tinha a abertura de oração, tinha ciclo de oração, e sempre aquelas irmãs orando, e outrora cantando aqueles hinos, fé, mais fé, aqueles hinos de fogo, uns hinos de fogo, aqueles hinos ali mais avivados, sabe? Aquelas irmãs cantando, e ali parecia que tinha 100 pessoas dentro daquele ambiente, parecia que tinha muito mais de 100 pessoas dentro daquele ambiente. Eu fui descobrir que aquela igreja era pequenininha de 20 cadeiras porque eu fui para lá, Deus me levou lá. Então, queridos, ali, quando está ali nesse período à frente, eu com aquelas manifestações diabólicas, e aquele homem disse para mim: não, vou te levar na igreja da minha mãe, não suporto mais você. Eu disse: na igreja eu não vou pisar, eu detesto crente. Na escola tinha uma turma de crente lá que eu ficava tentando bater nas meninas. Todos os dias eu conversava com a turminha e falava: no final da aula nós vamos pegá-las de couro, vamos cortar o cabelo dela, vamos bater nela. Ela parecia ser umas crentes assembleanas dos cabelos compridos, sabe? Parecia ser daqueles cabelos compridões. E eu tinha uma raiva daquelas crentes, eu tinha raiva de igreja de crente, eu tinha raiva de crente. Eu passava em frente à igreja de crente e dizia: povo burro, ignorante, para que grita? Deus não é surdo. Olha essas coisas que eles ficam falando, isso é um mico. Esse tal de... O que eles ficam falando embolado desse jeito? Eram as línguas estranhas, gente. E eu dizia: isso é mico. Nunca eu pagaria mico numa religião dessa, nunca eu viria para uma igreja dessa pagar mico. Anos mais tarde Deus me colocou e ainda me deu o dom. Ah, meu Deus, mico não, eu costumo dizer que eu estava pagando um King Kong, paga um King Kong hoje, porque Deus faz assim, aquilo que você persegue Ele te põe para viver, aquilo que você persegue Ele te põe para viver, isso é forte. E ali, mais tarde, então, compacto com aquele ser, compacto com aquele espírito, e nós vamos falando, à medida que o Espírito Santo foi me trazendo a recordação, porque foi muitas coisas que eu vivi, existem coisas que eu não posso falar aqui, algumas coisas estão mais detalhadas no livro, e aqui eu estou falando até com detalhes mais do que nos podcasts, mas ainda assim tem coisas que eu tenho que tomar cuidado, tá? Mas no livro tem muito detalhe, e as igrejas que eu vou para dar testemunho, para ministrar, para fazer processo de libertação, eu ainda consigo falar mais detalhes com algumas pessoas, porque tem coisas que vai expor muitas pessoas, e aquilo que é para expor as pessoas não é legal, né? A gente não pode expor pessoas. Então ali eu fui vivendo ali um processo de manifestações estranhas, esperando aquela morte para morar com aquele espírito. Já estava morando com aquele rapaz, mas dentro de mim eu sabia que eu tinha um pacto de ser assassinada, né? Eu seria assassinada. E ali, queridos, o tempo foi passando, aquele homem disse para mim que queria me levar na igreja da mãe dele. Eu disse que não, mas ali nessa altura eu já estava apaixonada por aquela pessoa, aquela paixão, sabe aquela paixão que acontece na vida das pessoas no repentino? Então, aconteceu isso comigo. Aquela paixão, e de repente aquilo ali foi fazendo com que eu ficasse ali em cativeiro, né, emocional, naquela dependência emocional. Já vivia vários cativeiros na minha vida, eu vivia totalmente em cativeiro. E ali, quando um dia ele falou assim: não aguento mais, você vai para a igreja da minha mãe. Você vai para a igreja da minha mãe. Você vai para a igreja da minha mãe.
E ali, nesse dia, ele falou, arruma, bota ali um vestido, botei um vestido e fomos para essa igreja. Queridos, quando cheguei, a mais ou menos 100 metros de distância, 100 metros, eu ouvi o barulho da igrejinha. Só que, queridos, detalhe, antes disso, deixa eu contar algo para vocês aqui. Aquele local de ritual foi despejado dali. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Não. Você pode ser até uma pessoa que está achando que você vai lutar contra o ungido de Deus e vai lutar contra a igreja de Deus. Salmo 105, versículo 15 vai dizer, não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Vai cair direto na mão do Deus vivo. A Bíblia vai dizendo que a porta do inferno não poderá prevalecer contra a igreja de Jesus. Não, isso eu vivi. Eu vivi nos rituais que eu fiz para pessoas que tinha mãe cristã, para pessoas que eram cristãs, ou no caso daquela moça ali que a sua avó, os seus avós eram cristãos. E ali, queridos, nenhum prevaleceu. Daqui a pouco eu vou fazer contra a igreja. Nós vamos fazer muitos trabalhos contra a igreja. E fizemos muitos rituais contra a igreja. Aquela igreja era uma igrejinha pequenininha, mas era de oração. Era de tanto poder. Era de tanto compromisso com a palavra de Deus. De tanta reverência ao Deus vivo. Que Deus honrou aquele povo. E ali, a gente fazendo aquele trabalho, de repente, aqueles trabalhos, de repente, um determinado dia, o proprietário, eu tô indo lá e voltando cá, porque à medida que eu vou me recordando, me lembrando, o Espírito Santo vai trazendo na minha mente, eu vou contando, tá, queridos? Gostaria de contar tudo assim em sequência, mas tem tantos anos, tem coisas que a gente esquece. Ali, de repente, aquele proprietário bateu lá no portão e falou para o cidadão lá, né, que não dá para falar o nome dele, ainda é vivo, não dá para falar, e aí falou para ele, olha só, até hoje meia-noite, eu quero o meu aluguel nas mãos. Gente, no ano de 95, 96, não, nós já estávamos em 97, não, era 96 mesmo. Nós já estávamos no ano de 96. Ali, queridos, 4, 5, 6, 7, 96. Ali, queridos, aquele homem pagava aluguel de R$850 naquela casa. Uma casa muito grande, de 2 pavimentos. Se fosse hoje R$850, ou se fosse hoje, seria R$8.500. Ele pagava, gente, todo mês, 2 meses adiantados. Naquele mês ele não teve dinheiro. Me pergunta por que aquele proprietário ficou encasquetado com o homem. É Deus. Porque para alguém que paga os seus aluguéis adiantados 2 meses, tinha vez que ele conseguia dar 2 meses adiantado. Por que aquele proprietário ia implicar com ele? Porém, ele e nós estávamos levantando contra os ungidos de Deus, tocando na casa de Deus. E quando a gente se levanta contra aquilo que é de Deus, a nossa briga não é com o homem, é com o próprio Deus. Cuidado a você que toca no seu irmão, a você que toca no ungido de Deus. Cuidado, muito cuidado. Cuidado. Sabe? Porque você vai estar comprando uma briga direta com o Todo-Poderoso. Muito cuidado com isso. E ali, queridos, aquele homem recebeu uma ordem que até meia-noite ele tinha que estar com o valor do aluguel nas mãos, porque senão no outro dia aquele proprietário prometeu que iria lá despejar aquele centro, aquela casa, ia tomar a casa de volta. E ali o que acontece? Aquele homem rodou para todo lugar tentando dinheiro emprestado e não conseguiu. Lembrando que nós já havíamos mais de 3 meses fazendo rituais para fechar a igreja. E o povo de Deus clamando ao Deus vivo e os filhos das trevas perseguindo.
Ali quando chegou no outro dia, queridos, bateu no portão, devia ser 8 e pouca, 9 horas, quando aquele pai de santo, aquele bruxo atendeu, era quem? Era o proprietário. E falou, cadê meu dinheiro? E aquele homem não tinha dinheiro. E aquele proprietário falou assim, tudo bem, eu quero suas coisas todas para fora agora, porque eu quero meu imóvel de volta. Você já viu isso acontecer? Pela lei isso não pode acontecer. Mas ai daquele que toca no ungido de Deus. Deus para o sol por causa de ungido. Deus abre o mar por causa de ungido. Deus muda o coração do homem por causa de ungido. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai. Ali aquele proprietário foi entrando, foi pegando imagens, jogando para o passeio, e jogando, e pegando as coisas e jogando. Foi uma cena horrível. E ali aquele homem, aquele líder espiritual começou a amaldiçoar, espraguejar e dizendo, você não sabe com quem você está mexendo, a sua vida vai virar uma destruição, nós vamos desgraçar a sua vida. Ele usou essa expressão, gente, da mesma forma que usou essa expressão comigo, quando eu saí de lá. Então, ele começou, porque eu não saí, eu não pedi bênção, passe, eu abandonei. Aí, queridos, o que acontece? Ele espraguejou aquele homem de uma forma terrível, e aquele homem dizendo, não tem importância, eu não tenho medo, eu quero meu imóvel, vocês vão desocupar isso aqui agora. E aquele líder espiritual precisou de fazer contato com alguém de caminhão de mudança e pegar a tralhaiada toda e mudar às pressas. Aquele lugar foi varrido dali. Simplesmente porque tocou no ungido de Deus, na casa de Deus, aonde não podia tocar. Mas ainda a história não teve um desfecho, porque ainda tinha eu no cenário, dentro desse contexto, incorporando, e aquele pai dos meus filhos dizendo que iria me levar para a igreja da mãe dele. E ali um dia me coloquei um vestido e ele botou a roupa e nós fomos, quando eu cheguei, como eu havia dito, a 100 metros de distância, eu olho, eu falei, não, ali eu não posso entrar. Porque eu me lembrei, foi ali que eu tinha feito tantos rituais, tantos trabalhos para fechar. Como que eu vou entrar naquele lugar? E ele pegou aqui assim, por aqui, e disse para mim, vai entrar sim, você vai entrar lá. Gente, quando Deus quer operar, até o diabo ele usa. Não dizendo que a pessoa é diabo. Porque depois ele foi a pessoa mais contra a minha caminhada com Cristo. Ele foi a pessoa mais usada. Porque nós fizemos ali, lembrando, quero dizer para você, casamento no espiritismo, casamento com a bênção dos demônios. Eu queria aquele relacionamento de todo custo. E eu fiz vários feitiços para amarrar aquele homem. E ele também chegou a fazer. Porque na época ele tinha conhecido uma moça que ele tinha chegado até a relacionar com ela, que ela era do candomblé. E eu estava ali envolvida naquele nível mais elevado. Então eu fazia de um lado e ele do outro. Ali houve uma impossação daqueles demônios, chamando de bênção para aquele relacionamento. Lá atrás eles não queriam que eu ficasse com essa pessoa. Depois eles, segundo eles, abençoaram esse relacionamento. Me ensinaram a fazer muitas amarrações e eu fiz muitas amarrações. E aquele casamento foi estabelecido debaixo na união, debaixo, aquele relacionamento, né? Fomos morar juntos, foi estabelecido debaixo da bênção daqueles demônios. Isso é muito sério. Quantas mulheres desesperadas querendo viver um romance através de amarração. Você é capaz, mulher, de viver por sua beleza, por sua capacidade, por sua inteligência, por tua carisma. Você não precisa de usar esses artifícios, essas artimanhas. Sabe? Na minha ignorância eu achei que devia fazer assim. Só que foi um buraco na minha vida. Foi uma destruição. Eu só não morri. Aquele homem só não me matou porque Cristo não deixou. Era para aquele homem ter me assassinado ao longo do nosso relacionamento.
Por várias vezes ele me agredia e até falava em me matar, enfiar a faca no meu pescoço, cortar o meu pescoço. E Deus entrou em cena, queridos, mas eu paguei um preço muito alto. Então, amados, ali eu fiz aqueles trabalhos de amarrações, fiz aquele ritual ali para aquele relacionamento, contraí aquele relacionamento debaixo da bênção daqueles demônios. Dura coisa é fazer isso. Eu era uma pessoa tão usada pelos demônios que aonde eu passava, aquelas pessoas, aqueles homens vinham atrás de mim. Aonde eu passava, aqueles homens vinham atrás de mim. Tudo que eu tinha, gente, o Espírito Santo está me trazendo aqui, obrigado, Espírito Santo. Perfume meu era consagrado a demônios, batom era consagrado, roupa era consagrado, sapatos, tudo meu, tudo que eu usava em mim era consagrado a demônios. Hoje tudo é consagrado ao nosso querido Deus. Cuidado com essas roupas emprestadas. Cuidado com roupa emprestada. Cuidado com os brechó, gente. Ah, você não pode comprar mais roupa em brechó. Cuidado. Ah, mas e as pessoas carentes? Deus sabe quando a pessoa não tem. E Deus é dono do ouro e da prata. Ele pode te prover. Se você crê, a Bíblia diz que você manda um monte sair daqui e vai para lá. Jesus disse isso. Se você crê, Deus é Deus da provisão. Mas cuidado com essas roupas de brechó, com essas roupas ganhadas, com essas roupas emprestadas. Cuidado, porque você não sabe a procedência, de onde está vindo. Busque saber. Se você é uma pessoa que fala, ah, não, eu tenho que usar porque eu ainda não tenho condição, então procure saber a procedência. Apresente a Deus. Cuidado, porque tudo que era meu era consagrado aos demônios. Tudo que dentro de casa era consagrado aos demônios. Cuidado, você que faz suas compras, você que compra roupas, cuidado, tudo que você compra tem que ser apresentado a Deus. Quantas indústrias, quantas empresas que os donos são maçons, são satanistas, são espíritas, servem a demônios e tudo quanto tem ali no estabelecimento deles é consagrado. Comidas, utensílios, cuidado, cuidado com isso, cuidado com isso. Tudo que entra na tua casa você deve apresentar a Deus. Você precisa de ser prudente como a serpente. A Bíblia vem nos alertando, porque esse mundo é o quê? Jaz no maligno. As trevas não dormem no ponto. Satanás, a Bíblia diz que está como o leão rugindo, querendo tragar aqueles que dão espaço. Cuidado com as brechas, com as legalidades. Vamos vigiar. Que vai entrar dentro da nossa casa, vamos apresentar a Deus. Aqui em casa, tudo que entra a gente apresenta. Se chega uma compra, meu esposo vai fazer a compra, ele consagra a Deus, nós consagramos, apresentamos a Deus. Uma carne, uma fruta, uma hortaliça, tudo, uma roupa, tudo, queridos. Um objeto de uso pessoal ou de higiene pessoal, tudo você não sabe. Existem coisas, deixa eu contar para vocês uma coisa. Existem coisas em pessoas que são donas de lugares de rituais que eles consagram produtos de beleza, consagra, entende? Tem pessoas que dão alergia sem saber de onde vem. Tem pessoas que dão problema de estômago por causa de alimentação que foi consagrada a deuses. Apresente a Deus tudo, tá bom? Vamos ser prudentes. Vamos atentar para os nomes dos esmaltes. Vamos atentar para os nomes dos perfumes. Tem perfume que tem nome em consagração a demônios. Vamos atentar? Vamos atentar? Gente, é sério. Consagre tudo ao Deus vivo, tudo que entrar na tua casa. Tem gente que, ai não, isso aqui é enfeite, isso é enfeite, eu vou colocar na minha sala. Gente, cuidado com isso. Vocês sabiam que a coruja, ela é paralela à rainha do céu? Você sabia? E tem gente que gosta de comprar os mimos, né, de corujas, colocar nos territórios, nos ambientes.
É um ser observador. Você vai ver que ele vira a cabeça para olhar todas as regiões, todos os lados. Por trás ali tem um espírito simbolizando. É que a coruja é do diabo? Não, gente, estou falando isso. Quem criou a coruja foi Deus. Só que o mundo das trevas usam objetos, animais, coisas para simbolizar aparições deles, as manifestações deles, até mesmo para fazer rituais e consagrações, como no caso do gato preto. Tadinho do gato, não é sobre o gato, sobre os rituais. As bruxas amam gato preto, as bruxas amam gato preto, sabe? Algumas coisas as bruxas amam, sabe aquela coisa, eu sou chique, vou colocar um incenso em casa, incenso aromatizador. Cuidado, cuidado. No Antigo Testamento usava-se incenso, não era desse incenso que usa aí nessas casas de terreiro, não, filho. Não é o mesmo, não. Não é mesmo, não. Os sacerdotes tinham cuidado para apresentar a casa do Senhor, apresentar ali ao Senhor. Tinha cuidado. Vamos ter prudência. Vamos ter prudência. Então ali o tempo foi passando e ali quando eu chego naquela igreja, eu descubro 100 metros, eu descubro que é a igreja que eu tinha feito trabalhos pagos para fechar as portas, porque estava incomodando. Quem estava incorporado não subia, não ia embora. E quem estava para descer não descia. Aquele lugar não andava. Só porque tinha pessoas ali orando e cantando hinos de avivados. Só por isso, pensa, o mundo espiritual realmente ele gira e nós precisamos entender que é tudo muito real. Quando eu chego naquela igreja que aquele homem, o pai dos meus filhos, me empurra e fala, você vai, porque se você não for, eu vou te largar hoje. Daqui mesmo você vai embora, vai arrumar uma casa para você, você vai embora. Ali eu estava apaixonada aquela paixão, aquela paixonite, tinha ido até morar com ele. Falei assim, olha, eu preciso entrar. Quando eu entro, que eu ponho os pés naquela porta, quando eu coloco os pés naquela porta, queridos, que eu olhei para o altar, aquele homem, aquele dirigente que estava lá, gente, algo tremendo. Havia fogo saindo daquele homem e eu via e eu baixava a cabeça. E aquele lugar era 20 pessoas, mas tinha tanto fogo, tinha algo me queimando ali que eu olhava ali, eu baixava a cabeça e eu falei, não quero entrar aqui. Ele falou, vai ficar aqui, porque eu não aguento mais ficar com você desse jeito que você está. E aí eu fiquei ali assim, quando eu levanto os olhos, que eu olho para aquele homem, os olhos como de brasa, e ele vira para mim e fala uma rajada de línguas, eu já não vi mais nada. Eu já caí, quando eu caí ali no chão, eu não vi mais nada. Depois que quando eu voltei, as obreiras, os irmãos falaram que eu rodei a igreja toda com o espírito da serpente. E era 20 cadeiras, levantou cadeiras, aquela confusão. Mas naquele dia, Deus iniciou a libertação da minha vida. Eu tinha um cabelo na cintura, meu cabelo ficou todo para cima e eu ali apavorada, ali tentando entender qual que era o caminhão que tinha passado em mim. Eu não tinha entendido o que tinha acontecido, tremendo, sentada naquela cadeira. Aquela obreira disse para mim, irmãzinha, tranquilo, minha querida, fica aí que eu vou lá buscar uma água para a irmã. Aí eu tremendo assim naquele período, naquele momento ali, assim, né, tentando assim, ó, aquele povo louco, glória a Deus, uns me olhando, né, porque eu fiz a confusão na igreja, o demônio que estava em mim, e eu grávida, tá, gente? Ó, o cuidado de Deus com o meu filho, aquela barriga, meu Deus. A irmã depois falou comigo que a preocupação dela era só minha barriga bater, mas Deus cuidou do meu filho tanto. Como Deus cuidou do meu filho, como Deus cuida dos meus filhos, como Deus cuida de nós, como Deus cuida de você, como Deus cuida da minha família, como Deus cuida de você. Você já parou para perceber, para analisar o quanto Deus cuida de você? Ó, gente, ó, isso aqui é uma cadeira velha, sabe? Tem alguém que viu no vídeo aqui, falou que estava tendo barulho de cachorro, alguma coisa assim.
Dependendo do movimento, ela faz um barulho esquisito. É a cadeira, gente. Enquanto essa obreira foi lá buscar essa água, gente, veio uma voz no meu ouvido, que é o Deus poderoso, e disse para mim: arrogante, arrogante, te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que se levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus! Eu comecei a gritar. Aquela voz começou, eu senti que estava me derretendo. Aquela voz de autoridade. Eu falei: vai me matar, vai me matar. Eu comecei a pôr as duas mãos na cabeça e comecei a gritar: ai, ai, vai me matar. Não, não, não. Aquele medo, aquele pavor. Eu sentia que eu estava sendo derretida, que aquela voz, ela era muito mais poderosa do que aquela voz que eu estava tendo costume de ouvir, do que aquele vapor que me soprava, do que aquele toque que fazia em mim, do que aquela comunhão que eu tinha com os demônios. Eu via, entrava pro quarto escuro, tinha uma comunhão, ouvia a voz deles, tinha toque deles, tinha sexo com eles, mas aquela voz, naquele momento, foi uma voz totalmente única, de uma extrema autoridade e poder, diferenciada, qual eu não consigo descrever. E ali me gerou um pavor, um tremor e um temor tão grande que eu só sabia gritar: ai, 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 com as duas mãos na cabeça. Quando aquela obreira chegou, ela falou: o que foi, irmãzinha? O que foi? Calma, calma. Eu falei: a voz falou comigo, a voz, teve uma voz que falou aqui. E com medo, uma voz falou aqui, ela falou com voz. Eu falei: falou isso, 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 isso. Contei pra ela, ela falou: Jesus está te chamando, você precisa aceitar Jesus. Ele está te chamando hoje, minha irmã. E dentro de mim eu pensei assim: não, eu vou aceitar esse Jesus, porque eu estava em pavor de medo. Falei: eu vou aceitar esse Deus dos crentes aqui para mim ficar livre disso, para mim ficar livre. Eu tinha a sensação que eu ia ser derretida, gente. Eu queria achar um buraco no chão para eu me enfiar. Eu tinha uma sensação de que eu estava sendo derretida e que a qualquer momento eu iria ser, sucumbida, derretida. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ali eu peguei e pensei comigo: não, eu vou levantar a mão ali na frente, né, desses crentes ali, e vou aceitar esse Deus aí, igual essa irmã tá falando, essa senhora tá falando, e da hora que eu sair daqui eu fico livre de tudo isso, né? Então eu pensei que era porque eu estava ali dentro daquele ambiente, né? Aí, queridos, na hora que passando o culto, eu ali apavorada, querendo sair daquele lugar ali, olhando para todos os lados, com medo, pensando: o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, o que vai ser de mim. Quando fizeram o apelo, que a irmãzinha veio até mim: vamos lá, irmã, vamos lá, vamos lá. Essa irmã que quer aceitar Jesus. E eu fui com medo. Eu não fui para Jesus por amor, gente. Eu fui para Jesus por medo, e digamos que pela dor, mas foi por medo. Eu estava com medo daquilo que eu ouvia, eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu ouvia falar de um Deus da religião, eu não sabia quem era Deus. Aí quando eu fui aceitar Jesus, aí eles falaram, botaram o microfone aqui na minha boca, me mandou repetir, e eu fui repetindo, e quando eu fui repetindo, no período que eu fui repetindo, confessando Jesus como o único suficiente Salvador, ali a voz disse para mim: agora confessa que você fez rituais para fechar essa igreja. Dentro de mim eu comecei a dizer: não vou falar. E eu repetindo o que ele estava mandando, e eu na briga na minha mente com aquela voz: não vou falar, esses crentes é louco, eles vão me linchar aqui. Eu não, que absurdo falar uma coisa dessa, absurdo, não falo de jeito nenhum, não vou falar. Puxa vida, não vou falar, né? E a voz dizendo: fala, que você fez ritual, fala. E quando aquela voz insistiu, eu senti também ali, é como se eu tivesse, qual que é a palavra certa?
sendo ali não obrigada, mas sendo coagida, sendo direcionada, mas com uma autoridade, sabe? Algo que vinha que dizia, faça, você não tem outra escolha, faça. E ali eu comecei a falar, eu sou a pessoa que durante muito tempo eu fiz trabalho para fechar essa igreja, e quando eu vi que a minha boca estava contando tudo. Desculpa, quando eu vi a minha boca estava contando tudo, gente. Quando eu vi a minha boca estava contando tudo detalhado que eu fiz. E aquela igreja entrou num avivamento tão tremendo, tão profundo. E aquelas irmãs, umas choravam, outras falavam em línguas estranhas, e o avivamento desceu naquela igreja. E eles celebraram porque uma alma foi rendida a Cristo. Só que eles não sabiam que eu não aceitei a crise de coração. Foi para ficar livre daquele castigo que estava na minha mente, que era um castigo, que ele ia me matar. E ali eu confessei tudo. E aquelas irmãs ficaram encantadas, maravilhadas, porque elas acharam que naquele ciclo de oração, que naquela abertura do culto, naquelas orações, naqueles cultos, elas estavam indo, acho que 5 pessoas, 5 mulheres, não sei, 5 ou 6, é isso aí, é dentro disso aí, aquelas irmãzinhas, tá? Só que assim, elas achavam que Deus não estava movendo. Só que através da fidelidade daquelas irmãs, queridos, Deus estava fechando as portas do inferno. Através da tua fidelidade, Deus está fechando as portas do inferno. Através do teu posicionamento, Deus está fechando as portas do inferno. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Queridos, ali eu saio daquele lugar assustada, pensando, e agora? Os meus espíritos, seres que eu sirvo, vão acabar comigo. Vão acabar comigo, porque agora eu vim para a igreja de crente e ainda aceitei o Jesus dos crentes. Aí pensei que nada, nem vou continuar nesse negócio mesmo. Aí eu falo com eles. Então eu fiquei um misto. Oraram por mim, expulsaram aqueles espíritos, eu voltei para casa. E ali começou uma guerra, uma batalha espiritual. Porque agora eu tinha entregado, confessado Jesus, mas agora, queridos, eu não tinha confessado de coração. E aqueles espíritos começaram a me atacar. E aí um dia um deles dizia para mim assim, eu vou acabar com a tua vida, você não devia ter feito aquilo. Eu vou desgraçar a sua vida, você não podia ter feito isso. Você é nossa, você é minha. Sabe o que isso aconteceu, queridos? Aquele espírito baby do inferno, ele já não podia me matar, tocar na minha vida, porque agora eu já tinha entregue ela para Cristo. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus pega as coisas e confunde. Olha como Deus pega o que não é e faz ser. Deus me levou para dentro do ambiente dele, falou comigo face a face, para tirar o direito legal de Satanás, me levar para o inferno. Olha como Deus é perfeito nos seus planos. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas Deus é perfeito nos seus planos. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas Deus, ele sabe detalhado como ele vai fazer e o que ele está fazendo e o final de tudo. E nesse processo, queridos, ali eu já não tinha mais sossego. Ali eu deitava para dormir, às vezes eu estava pensando em uma música, então cantando ela assim, não pensando, mas às vezes eu sussurrava, pensando, mas às vezes eu balbuciava essa música. Que é lógico que Satanás não sabe que não sabe o que estamos pensando, mas ele envia aquilo no nosso ouvido para gerar um pensamento e ali ele sabe porque foi ele que enviou o pensamento. Exemplo, se você começar a ter um pensamento de suicídio,
Quem enviou o pensamento? Satanás sabe o que você está pensando, porque ele enviou o pensamento. Outra coisa, pelo seu comportamento, Satanás vai saber o que você está pensando. Ele lê pensamentos? Ele não pode. Mas se você é uma pessoa, vou dar um exemplo, que se passa uma mulher, você fica olhando as mulheres, fica olhando. Se passa um homem, você que é mulher, fica olhando o homem, sim, muito, ele percebe que você está desejando. Então Satanás não é burro, ele sabe que você está desejando. Ele sabe o que você está querendo. Então ele não sabe no seu íntimo o que você está pensando, mas ele gera em você pensamento e ele cria a situação para ele sondar e ele ali poder manipular a situação da sua vida. E ali eu ficava balbuciando, né, ou cantando na mente aquela música, balbuciando ela, né? Aí eu deitava para dormir. Quando eu acordava, o rádio estava, por exemplo, em uma estação, em uma sintonia, em uma rádio. Quando eu acordava, estava tocando a mesma música que eu estava pensando e balbuciando. Ali eu comecei a ter ataques dele me pegar pelo pescoço. Comecei a ter ataques dele puxar os meus cabelos. Comecei a ter ataques dele levantar minha cama. Em determinado momento, Satanás pega minha cama, ele entra no meu quarto, ele chega ali de bota, de capa preta, de chapéu preto, um sobretudo preto. E eu vejo quando ele sobe as escadas, e eu ali deitada, tinha pouco tempo que eu estava na presença de Deus, que eu estava indo na igreja, ainda dividida, mas dentro de mim, sabendo que eu precisava de continuar o caminho dos crentes. Algo dentro de mim mudou, gente. Ainda que eu tenha aceitado a Cristo por medo, algo dentro de mim já não foi mais o mesmo. E ali, eu dormindo, eu acordada, acordei e tive aquela visão, porque eu tinha visão aberta. Então eu tive aquela visão. Nossa, eu tenho que tirar isso daqui. Tive aquela visão, aquele ser vindo com muita violência, com muita pressa, como se ele tivesse com uma incumbência de fazer um serviço. E ele foi com muita pressa. Quando ele chegou perto de mim na cama, eu deitada, eu fingi que estava dormindo. Eu vi quando aquele ser parou na beirada da minha cama. E quando ele parou, ele abaixou assim. Quando ele abaixou, ele pegou por aqui. Ele foi tentando enforcar, ele foi tentando enforcar, ele foi tentando enforcar, e eu morrendo, E eu comecei a chamar Jesus, na voz não saía, Jesus na mente, Jesus na mente, Jesus na mente. Jesus na mente, me ajuda, me socorre, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, que eu tinha ouvido os crentes falar, e quando eu usei essa frase, aquele ser soltou, e foi para o canto da parede. E dali, em seguida, eu vejo quando aquele ser pega e levanta minha cama. E eu fiquei apavorada. Mas ali eu já estava numa fase, já indo mais vezes naquela igreja. Então eu já estava ouvindo como que eles faziam. E eu comecei a clamar Jesus e mandando, repreendendo e clamando Jesus. E foi quando eu falei o nome de Jesus. Em nome de Jesus sai, o sangue de Jesus tem poder, aquela cama. Mas foi uma batalha, eu estou contando rápido assim, mas foi uma batalha que durou, pareceu que durou uma eternidade. E eu comecei a ter muitos ataques dos quais aquele pai dos meus filhos passou a me agredir dobrado. Passou ali com muitas agressões, tentativas, muita violência dentro de casa, aumentou as violências, os ataques espirituais, eu via os vultos, eu mexia nas janelas, mexia nas coisas, eu acordava na madrugada, eu via aquele vulto, aquele ser em pé ali, e foi muito ataque, aquilo ali me fez ir muito para a igreja. E aí eu comecei a ir para a igreja, agora eu já comecei a buscar um apoio, porque agora eu comecei a pensar o quê? Se eu ouvir que eles vão desgraçar a minha vida, vai me matar porque eu tomei essa decisão, eu aceitei, confessei Jesus, então agora eu preciso
Divina Igreja para buscar a proteção desse ser que falou comigo, o Deus dos crentes. E comecei a ir para a igreja e fazer campanha na igreja e a vida aquela peleja, mas Deus em tudo me dando graça. Vivendo experiências extraordinárias com Deus, a caminhada com Deus e Deus em tudo me dando graça. Satanás preparou uma sepultura para mim. Ele quis me levar em alto nível do escalão, mas imagino eu que ele viu o movimento dos anjos de Deus, que Deus iria me resgatar. Então ele manda um espírito para me matar antes da hora, antes do resgate de Deus. Mas Jesus chegou na frente. Nessa altura eu estava quase no final da gravidez. Jesus chegou na frente. Jesus entrou em cena. Eu quero te dizer que o homem pode fazer preparações, mas a última palavra vem de Deus, Provérbios 16:1. Quero te dizer também que o inimigo ele pode preparar muitas coisas sobre a tua vida, mas Isaías 43:13 diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Uma vez que Deus está operando na tua vida, ninguém pode impedir. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que foi forjado, tudo aquilo que eu vivi, sabe? Cristo entrou. Teve um momento que ainda grávida, antes de aceitar Cristo, eu fui para uma passarela me matar. Eu estava ali dormindo naquela árvore. Eu passava dias da minha vida, queridos, com fome. Eu ia para casa de amigos, de colegas, porque nesse momento eu já nem tinha amigos mais. Todo mundo sumiu. Quando eu fui morar na rua, todo mundo sumiu. Aí eu fazia assim, ó. Dava uma crosta no meu dente de sujeira, que eu fiquei dias ali sem banho, sem comida, sem escovar dente, sem nada. E eu ia para casa de colegas e batia quase na hora do almoço, 10h30, 10h40. Aí me recebia: olha, Ellen, tudo bem? Entra. E eu entrava, porque já é planejado. Aí eu ficava na hora do almoço, a mãe estava fazendo comida: fica aí para almoçar. Eu: não, eu tenho que ir embora. Sabe, fedida, com a barriga roncando, com fome. Mas eu ficava. E aí Elias insistia mais uma vez: fica para o almoço. Aí eu dizia que eu tinha falado: eu tenho que ir. Não, então já que você está insistindo, eu vou ficar para o almoço. Almoçava. Às vezes era uma única refeição que eu fazia no dia. Às vezes era uma única refeição. Meu filho, ele foi gerado mais ou menos até 6, 7 meses. Sabe, comendo mais pão e bebendo aquelas garrafinhas. Sabe aquelas garrafinhas de Fanta, de vidro? Eu enchia de cachaça e tomava. E ali, em um determinado momento, eu olhei para a passarela e falei: não, vou acabar com essa vida. Isso aqui não presta. Vou acabar com essa vida e com a vida dessa criança que está dentro de mim. Não tem sentido isso aqui. Subi para a passarela. A voz dizia: sobe para a passarela, para você se pular de lá, você vai descansar. Você vai descansar. E eu tinha na minha mente, a voz dizia e eu ficava: é verdade. Isso mesmo, vou descansar. Só que aí eu ficava lembrando das músicas que eu ouvia, aquelas músicas tristes, e chorava cada vez mais. Eu lembrava das coisas ruins que eu tinha vivido, de tanta rejeição, de tanto abandono, sem oportunidade de vida, tanta tristeza, tanta solidão, sabe? Aí eu começava a pensar: não, tem que dar o cabo nessa vida. Aí eu estava em cima da passarela, a voz dizia para mim assim: não pula agora, espera o metrô passar lá. E esse metrô, quando ele apontar, você pula e ele passa por cima. Não sobra nada. Eu falei: tá bom, vou fazer isso. Fiquei esperando. Gente, era um dia de domingo. Eu subi para essa passarela, não era nem 5 horas ainda. E tô esperando. Catei o metrô. E eu chorando, pensando em tudo. Eu pensava, eu rebobinava a fita para me dar mais força para eu me matar. Sabe? Porque agora eu sabia que eu ia pular dali e não ia sobrar nada, eu ia morrer. Porque das outras tentativas de suicídio eu tinha sobrevivido, mas ali não tinha jeito, o metrô ia passar em cima de mim, não ia sobrar nada, nem eu e nem a criança. Olha o que o inimigo faz com as pessoas, gente. Quantas pessoas não têm a oportunidade que eu tive? Por isso que você tem que anunciar a palavra. Por isso que você tem que anunciar o evangelho. Por isso que eu e você temos que anunciar o evangelho.
Aí fiquei sentada ali, sentei na beiradinha da mureta assim, sabe, da passarela, pra pular. Aí começou a escurecer, não era horário de verão, e começou a escurecer. 5 e pouca, quase 6 horas, já estava começando a escurecer. De repente, aquela passarela era um lugar muito deserto, estava tendo muito roubo ali. E ali, queridos, ali o que acontece? Estou ouvindo esse hino aqui. O que acontece, queridos? De repente eu escutei uma voz de um homem vindo, conversando com a mulher, um barulho de muitos pés vindo. E eu assustei, falei... Aí depois eu falei, tô assustando porque se eu quero morrer, tem importância o que vai fazer comigo. E ali, queridos, vou mudar esse hino aqui. De repente, queridos, o que aconteceu? Aquela pessoa chegou até mim e botou a mão aqui no ombro. Colocou a mão no ombro. Quando ela colocou a mão no ombro, eu tremi. Ela falou, calma, moça, calma. O que você for fazer, não faça, moça. Sabe por quê? Cristo tem uma obra linda na tua vida. Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Não faça isso que você vai fazer. Não acabe com a tua vida, não acabe com a vida dessa criança. Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Desça daí, vamos para a igreja comigo. Eu estou indo para a igreja. Esse moço, parece que eles eram de lá do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Ele falou isso comigo, sabe? E aí eu falei, não, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não. Mas ali, que eu não gostava de crente. A partir daquele momento que aquele homem falou aquilo, ele falou, tá, o convite está feito, mas desça daí, não faz isso não. Sua vida é preciosa para Deus. Cristo quer te salvar e Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Você não tem noção do tamanho da obra que Ele tem na sua vida. Eu não tinha mesmo. Aí eu desci daquele lugar. E fiquei lá chorando, eu já enxuguei as lágrimas, né? E fiquei lá, já comecei a sentir medo de pular. Eu olhava lá para baixo, aí já comecei a sentir medo de pular. Já não estava com aquela coragem mais, sabe? Aí resolvi descer. Fiz a passarela, fui, desci. Quando eu fiz a volta cá embaixo, que estava subindo o morro, eu escutei o metrô vindo. Veio pelo túnel e passou. Deus segurou o metrô. Deus para o sol. Deus faz o impossível para cumprir propósito na tua vida. Eu quero dizer para você que aí em seguida Cristo, eu aceito Jesus, Cristo me resgata, Cristo começa a trabalhar na minha vida. Tive algumas batalhas, aquela cama foi levantada, uns ataques espirituais. Satanás dizia que ele não tinha desistido de mim, que ele não ia abrir mão de mim. Mas ali eu continuei caminhando. Agora eu comecei a caminhar entendendo que agora eu precisava de aproximar mais do Deus dos crentes, porque eu entendi que Ele era mais forte do que aquele ser que eu estava servindo. Eu entendi que o Deus dos crentes era mais forte do que aquele ser que eu estava servindo. E você? Qual o entendimento que você tem? Que esse Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é mais forte do que os ataques espirituais, do que os demônios, do que qualquer levante, do que esse problema que você está vivendo? Você tem esse entendimento? Se você tem esse entendimento, eu te convido a ficar comigo aqui. Continue aqui comigo, continue assistindo, compartilhe. Eu só vou tomar um café e volto. O café é um pouquinho demorado, mas eu volto já, tá? Volto já para a continuação desse testemunho. Deus em Cristo te abençoe. Grandes coisas Deus fará na sua vida, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Porque afinal de contas, Ele te escolheu, Ele te levantou, Ele te chamou para você dar certo. Amém, queridos? Ó, shalom. Segura mais um pouquinho. Volto já desse café. Até daqui a pouco. Deus te abençoe.